Evangelho segundo narrativa de Mateus, capítulo 8, verso 14, nos diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Encontramos aqui, nesse texto, o que podemos denominar bases bíblicas para a cura divina. A provisão da cura divina deve repousar em fundamentos claros, nítidos. Devemos saber que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, o Senhor da criação, é o Senhor da provisão e é o Senhor da salvação. Então, esses fundamentos, essas bases, esses pilares bíblicos sobre a cura divina é baseada na palavra de Deus, mas qual a origem, a fonte? Está grandemente na misericórdia de Deus? Alguns associam apenas e tão somente a misericórdia de Deus. Isso realmente é uma verdade, pois a característica de Deus, diante da sua bondade, da sua compaixão, é grande. Mas, biblicamente, quais são os fundamentos redentores de cura divina? Poderíamos questionar: a cura está incluída na provisão divina da salvação em Cristo? Ou é simplesmente um gesto amável de seu caráter benevolente, bondoso? Então nós temos que ter também um paralelismo com o texto que está em Isaías, profeta messiânico, que no seu capítulo 53, no seu verso 4, ele diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, neste capítulo, ensina que a cura física está incluída na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo nos seus
sofrimento lá na cruz do Calvário. As palavras hebraicas para enfermidade e dores, como encontramos no verso 4, as nossas enfermidades e as nossas dores, significam aflição física. E é o que nós encontramos no verso 17 deste capítulo 8 de Mateus, aonde o escritor diz para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O escritor utiliza-se desse texto messiânico que Isaías está sendo cumprido no exemplo quando Jesus curava as pessoas de doenças humanas e outras necessidades físicas. A palavra tomou e levou refere-se à obra expiatória do Senhor Jesus lá na cruz, pelo fato de estas serem as mesmas palavras usadas para descrever o levar de nossos pecados por Cristo. É o que encontramos em Isaías 53, verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deverá levar sobre si. E encontramos um outro texto na Bíblia, onde o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, esses textos são muito claros, que nos mostram, que vinculam a obra expiatória no Calvário, o motivo da provisão tanto para a salvação quanto para a nossa cura. Então, essas provisões, nenhuma das duas é recebida automaticamente, pois cada provisão, a salvação eterna de uma alma, ou a cura física e temporal, porque nós sabemos que o nosso corpo ele é limitado, todos nós passaremos, se o Senhor não voltar antes, pela morte, em consequência do pecado. Então, a cura física e temporal de uma pessoa deve ser recebida pela fé. A obra de Cristo na cruz faz cada uma delas possível. A simples fé recebe cada uma delas quando escolhemos. Assim, então, quando uma pessoa, um pecador, ele crê na obra vicária expiatória na cruz do Calvário, ele é convencido pelo Espírito Santo, ele se arrepende, ele recebe a salvação gratuitamente. Da mesma maneira, a cura divina. Quando nós oramos, cremos, o Senhor, ele é poderoso para curar. Então, algumas pessoas acham que o que falou Isaías
está completamente cumprido, mas o que nós encontramos em Mateus capítulo 8, verso 17, a citação de Mateus com relação a esse texto de Isaías 53, nós podemos ver que a palavra cumprir frequentemente se aplica a uma ação que se estende através de todas as épocas da igreja. Então, essa situação é muito importante para o nosso entendimento, porque na profecia de Isaías, ele declara que o servo do Senhor suportaria a doença da mesma maneira que ele suportaria pecados. E, além disso, ele deveria sofrer por nossos pecados e doenças. Se nossas significa todos nós em relação a nosso pecado, e em termos recebido um Salvador, aqui que está a grande questão, recebermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, então também significa todos nós, no tocante à doença e a termos recebido um curador divino. E queremos também ler o texto que está em Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45, quando o Senhor cura um leproso, e diz o texto: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe disse: se queres, bem podes me limpar. E aqui deve ser um entendimento que hoje existe muita declaração, eu exijo, eu reivindico. É óbvio que tudo que nós falarmos para Deus, devemos falar dentro da sua vontade. Mas também observamos nesse diálogo com este leproso que, na continuidade dessa leitura, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero. Então aqui nós vemos uma afirmação que o Senhor Jesus, ele deu para aquele leproso: ser limpo. Então podemos deduzir que nós devemos orar, e com certeza essa é uma vontade da parte de Deus. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas partes iam ter com ele. Então, podemos vê-lo que
essa questão da cura, ela é coerente com as Escrituras que revelam a vontade do Senhor Jesus Cristo de curar. Obviamente, não podemos impor nada, mas nós temos que ter a fé de que a vontade que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário, que são bem colocadas em Isaías capítulo 53, como lemos, em Mateus capítulo 8, principalmente nesse verso 17, aonde ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, o papel messiânico do servo foi profetizado pelo profeta Isaías e nós cremos que isto ainda continua a acontecer nesses dias. Então eu quero clamar agora por você que está doente. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Você que passa por aflição neste momento, o fluir do Espírito Santo esteja entrando na sua vida, para que toda enfermidade, tudo aquilo que está contrário à saúde, você possa receber esta saúde que veio da obra vicária, expiatória, lá na cruz do Calvário. E nós oramos com fé agora, para que o Senhor, assim como operou nos tempos do Senhor Jesus Cristo, Ele possa operar na sua vida este grande milagre que está neste grande plano da salvação do Senhor, levar sobre si. Ele foi moído, ele foi traspassado para que nós recebêssemos esta tão grande salvação e também recebêssemos todos os benefícios que ele conquistou lá na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e conceda a vitória da cura nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém.